Então, bom dia, irmãos, graça e paz. Deus abençoe seu dia e vamos começar mais uma reunião de oração, né? Hoje é dia 10/3, segunda-feira, e vamos pedir que o Senhor fale conosco, né? 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, coloquei do 3, né? Vixe, fevereiro, consertei. Obrigado, pode. Ai, ai. Então vamos orar, né, irmãos? Pedindo e rogando que o Senhor nos toque essa manhã, mais uma manhã. Então, Senhor, graças te damos, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, que dia maravilhoso, que dia bonito, fresco, que manhã de segunda-feira agradável, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelas misericórdias que se renovaram nas nossas vidas, sem termos feito nada. Elas simplesmente, de uma forma extraordinária, que nós não podemos compreender, só aceitamos porque somos filhos, elas nasceram, renovaram sobre as nossas vidas, e isso é bondade do Senhor, misericórdia, paciência, enfim, totalmente imerecido, mas como um presente de um pai aceitamos e precisamos, e sem as misericórdias e a graça do Senhor seria insuportável o dia. Então, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela nossa igreja Vide, que tem o Senhor como cabeça e só faz sentido, Senhor, porque nós também temos os irmãos. Então, obrigado, Senhor, por cada irmão da Igreja Missão Vide que participa, que compõe o corpo, que se relaciona, que tem carinho uns pelos outros, que ombra lado a lado, que suportam muitas vezes, em muitas situações, uns aos outros. Obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, porque cada parte do corpo tem a sua função, a sua importância. Ninguém é mais importante do que ninguém, ninguém é essencial mais do que ninguém. E, pelo contrário, um ajudando o outro, é um suportando o outro, é um compondo com o outro. Então, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque essa reunião de oração, durante os dias da semana, elas fazem parte desse core, desse coração que bomba para o corpo inteiro. Então, obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo juntos, onde separamos para nos relacionarmos contigo. Então, muito obrigado. Que essa manhã todos aqui tenham essa consciência de que esse tempo de reunião de oração, de que o tempo de oração, de que o tempo de meditação é um tempo onde separamos de forma intencional, onde paramos o nosso relógio, muitas das vezes, cancelamos atividades, organizamos tudo para nos relacionar com Cristo Jesus. Então, Senhor, que essa consciência de relacionamento com o Messias, com o Mestre, com Cristo, o nosso amigo, o nosso Pai, que essa seja a motivação de forma entendível, que as pessoas entendam, que cada um aqui entenda que o mais importante desse tempo é rasgar os nossos corações para sermos sinceros contigo, nos relacionar e ouvir tua voz. Então, nos ajude, Senhor Jesus, a ter
essa mentalidade, a de fato termos um culto racional. Então, Senhor Jesus, eu te peço mesmo, Pai, que o Senhor abençoe cada irmão meu que está aqui e que o Senhor nos conduza nesse tempo, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus. Para que a coisa mais importante mesmo seja essa manhã entendermos que precisamos de Ti no cotidiano, no ordinário, Pai. E, e como isso é fundamental para as nossas vidas, Senhor. Então, eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém, Francisco. Amém. Eu não sei porque ainda a minha internet está bem instável, né? Mas tomara que consiga tocando, né? Bom, nossa primeira oração, eu, eu gostaria de pedir, deixa eu ver aqui, pedir ao Jefferson. Jefferson, se você puder orar, me dá um ok aí, um Ok. bom dia, obrigado. Bom, essa primeira oração nós fazemos sempre uma retrospectiva, né, do que foi falado na pregação de ontem, para que essa pregação, essa palavra refresque na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos aplicar de uma forma prática, né, e deixar que essa palavra de fato faça sentido no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa mente, né, e que ela não escorra pelas nossas mãos, né? E cada domingo, isso pessoalmente falando, né, tem sido um convite para sermos esticados em alguma área, né? Então, ontem isso foi muito reforçado, né? Em que área nós precisamos pessoalmente sermos esticados, né? Saulo falou muito também ontem sobre o compromisso com a fonte certa, né? Em qual fonte nós temos bebido, qual fonte de água nós temos confiado, qual fonte nós temos ido todos os dias. Então, isso é fundamental para a vida cristã, né? A fonte de água viva, a fonte que flui do trono. Então, quero reforçar isso, né? Em que nós precisamos ser esticados, qual é a fonte certa, né? E se nós estamos de fato prestando um culto racional. Aí ele falou uma frase, né? Nós participamos de muitos cultos, mas não prestamos culto, nem litúrgico e nem um conceito de culto como vida, né? Então, Jefferson, vamos orar para que todos esses pontos e tudo aquilo que ainda está no seu coração, que te chamou a atenção, possa reverberar e possa ser uma semente lançada nos nossos corações, para que essa palavra fortifique e seja consistente em nós como cristãos. Amém? Por favor, Jefferson. Amém, Pai. Nós te agradecemos por mais um dia. E aqui, Senhor, eu conhece o meu coração e eu quero externalizar aqui o meu coração para os meus irmãos nessa manhã. De que ontem, Senhor, eu estava prestando culto ao Senhor, realmente servindo aos meus irmãos com aquilo que o Senhor me deu. E eu ouvi muito pouco do que o Saulo falou, porque eu estava em contato com o Senhor, servindo a Ele, produzindo, Pai, ali na minha adoração ao Senhor, um ambiente para que a palavra pudesse ser reverberada nos corações. E eu te agradeço por essa oportunidade. Por isso eu ouvi muito pouco do que foi dito. Mas eu te agradeço por tudo aquilo que foi plantado nos corações de cada um. E a palavra que ficou no meu coração, Pai, é entrega. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. Nós precisamos, Pai, conscientemente
devolver ao Senhor as nossas vidas, não uma porcentagem delas, não uma porcentagem dos recursos. Nós precisamos estar disponíveis para prestar culto, e culto é serviço. Nós precisamos servir uns aos outros, servir ao Senhor, servir uns aos outros. Nos ajuda a viver nessa disposição. Nos ajuda, Pai, a não voltar atrás, nos ajuda a não retroceder. Nos ajuda, Senhor, a nos manter firmes, porque isso custa. Não é natural, não é por osmose, não é na tranquilidade. Não, não, Senhor. Custa. Requer esforço, requer determinação, requer propósito, requer objetivo. Então nós pedimos ao Senhor nessa manhã que isso nos ajude a cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Que isso nos ajude a buscar em Ti, que é a fonte correta, a única fonte de águas vivas, para que nós possamos ser saciados na nossa sede, se é que temos sede. Dá uma frase que Saulo tem dito muito: eu não quero queijo, não quero faca, quero fome. Replico aqui agora, Pai, nós precisamos de ter sede, nós precisamos de sede, dar-nos sede de Ti. Dar-nos sede e dar-nos, Pai, a capacidade de buscar em Ti saciar essa sede. Que nós conscientemente, Pai, nos coloquemos nas Tuas mãos, para que o Senhor nos alargue naquilo que tem que ser alargado. Para que o Teu propósito na nossa vida e na nossa comunidade seja alcançado. Que nós não sejamos, Pai, tropeço nem empecilho, mas que o Senhor nos ajude a seguir com o vento, a seguir com o rio, a realmente, Pai, estarmos entregues ao rio e sermos carregados por ele para onde quer que o Senhor nos levar. Nos ajuda nisso. Nos ajuda a não procurar o fundo. Nos ajuda, Pai, a entregar completamente, a não reter, a não segurar na ponta da corda, nem na ponta do lenço, mas deixar que o Senhor domine por completo as nossas vidas, nossas existências, o nosso culto, nosso dia a dia, e que as nossas manhãs, tardes e noites, esse momento, Pai, na eternidade, que é o que a gente chama de vida, que ele seja vivido conscientemente na Tua presença, para que o Senhor nos direcione em tudo o que for necessário. Peço ao Senhor graça, que o Senhor nos capacite a concluir a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, até aquele dia em que a gente voltar para casa. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jefferson. Amém, Jefferson. Amém, Jefferson. Glória a Deus. Seguindo nessa linha, queria te pedir, Lala, para você nos direcionar numa oração de arrependimento, para que possamos ser um povo e pessoas não com uma cerviz dura, né? Mas uma cerviz mole, dispostos a mudar, dispostos. Eu acho que já pode orar, viu, Laércio? Sugestão. Amém, Senhor Jesus. Pai, muito obrigada. Obrigado, Senhor Deus, pelo propósito, como o Jefferson orou, falou, Senhor, e a gente sabe disso. Que a tua boa obra que o Senhor começou um dia, ela precisa terminar, Senhor. E o Senhor quer terminar ela nas nossas vidas. E para isso, ó Pai, precisamos ceder a nossa vida, sim, a Ti. Porque hoje, por exemplo, a gente já está aqui, Senhor, debaixo da Tua graça. Ó Deus, a Tua misericórdia foi renovada em nós, Pai. Nós temos tudo a nosso favor, Pai, para que a gente se arrependa hoje do que cada um precisa, ó Deus, de sair do comodismo, de sair, ó Deus, do medo, de sair, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, da falta de compromisso com o ministério, com a Tua palavra, de ler, de buscar, de orar.
Alguns têm mais dificuldade para essas coisas sim, ó Pai, de dar mais da sua vida à obra do Senhor, a cumprir, Pai, esse papel gostoso de estar no domingo de manhã para ouvir a Tua palavra. Então, muita gente precisa esforçar para que esse coração, essa serviço, ela dobre ao Senhor, Pai, para que haja submissão ao Teu falar, meu Pai. Lembro daquele livro de autoridade e submissão, Pai, que mudou tanta coisa na minha vida, mas é baseado na Tua palavra, Senhor. É baseado tudo que o Senhor já falou ali na Bíblia, na Tua palavra. Então, Pai, rendemos sim, ó Deus, toda a nossa vida, curvemos diante da Tua palavra, ó Deus, de madrugada, agora de manhã junto com os nossos irmãos, no domingo, e aonde a gente tiver uma oportunidade de pôr a nossa vida diante do Senhor e aceitar, Pai, que servir o Senhor, como para a maioria de nós, não tem nada melhor. Muitas vezes não vai ser fácil, muitas vezes vamos ser completamente confrontados, completamente mexidos com o mundo espiritual, mas não tem nada melhor para nós, para mim, Pai, do que poder te servir, tendo que mudar muita coisa ainda. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ensinado isso a essa igreja. Há muitos anos eu escuto essa palavra de mudar a nossa postura com o Senhor, de nos curvar diante da Tua palavra, de amolecer o nosso coração a Ti, trocar esse coração de pedra que muitas vezes ali não aceita, mas transformar ele em carne, um coração macio, aceitável à Tua palavra. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Laércio. Amém, Lala. Deus te abençoe muito. Ontem nós, como o Marquinhos, né, e os valores falaram para a comunidade, né, o projeto Sopro, e é claro que tem uma mensagem, uma didática para passarmos as informações, preços, etapas, blá, 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 blá. Mas qual que é a essência? Qual que é o aroma de tudo isso? É para que a palavra seja não a prioridade, porque ela já é, mas minimizar qualquer distração para que ela nos alcance. O Espírito Santo de Deus precisa do projeto Sopro para nos alcançar? Claro que não. Absolutamente não. Não, não, não. Mas nós, como humanos, né? Nós, como um pedaço que precisa de uma ação em algumas circunstâncias, podemos contribuir para que tudo aquilo que nós podemos fazer como homens limitados, para que facilite a compreensão da palavra, que seja feita. Por isso que aquele que vai pregar ora, aquele que vai pregar estuda, aquele que vai pregar se aprofunda nas escrituras e tenta, né, fazer a sua parte, e aí vem o toque do Senhor e a palavra dele é feita. E assim é na sua vida também, na minha vida, de todos nós, né? Então, eu queria orar nesse sentido, queria pedir para o seu Sirley, para que a essência da vida, o perfume da vida, aquilo que é mais importante da vida, que continue, que seja a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, inspirados nesse projeto, que é a nossa parte enquanto organização de tentar fazer com que a palavra de Deus seja ela a partir do nosso lado 100% focado, os nossos olhos 100% focados nisso.
Que assim seja na nossa vida a palavra, que seja esse sopro. Amém? Amém. Querido Pai, se nós existimos, se sobrevivemos, e como eu estava falando hoje com o Genivaldo, no iniciozinho da abertura dessa reunião, a cada manhã, papai, nós levantamos conscientes da nossa vida, respirando esse ar que enche os nossos pulmões, que nos dá a vida física. E às vezes a gente esquece de sermos gratos, ou de expressarmos a nossa gratidão a Ti por essa graça. Não só a graça do Salvador, mas a graça que nos permite sobreviver nesse corpo, com dificuldades às vezes, uns mais, outros menos, mas é só a Tua graça que nos coloca de pé, ó Deus. E essa graça nós conhecemos, nós nos despertamos para a sua existência através da palavra, Deus. Essa palavra que nós hoje, na igreja dessa nossa era, desse nosso tempo, é tão acessível, Deus, com tantas versões, tantas traduções, nos é tanto acessível, às vezes nos esquecemos de séculos em que irmãos daquela época não tinham acesso. Hoje, povos, etnias, nações não têm acesso, como nós temos, ó Deus. Ó Pai, precisamos, nos comprometemos. Nem me atrevo a pedir ao Senhor que nos ajude, mas eu creio que os irmãos, em seus corações, concordarão comigo. Precisamos nos comprometer a estarmos, ó Deus, conscientes de que só existimos nesse conhecimento por causa da graça da palavra, essa que temos de uma forma tão fácil, tão acessível, e muitas vezes nós negligenciamos, nós nos esquecemos, nós não damos valor. Muitos de nós, ô Pai, perdoa-nos. Ô Pai, não leve em conta, porque sabendo que o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça, completamente justiça. O Senhor é um juiz justo, onde não há nem sombra de variação de justiça, como vemos hoje, especialmente no Brasil, papai. Obrigado, Deus, porque temos essa palavra escrita e temos essa palavra inscrita em nossos corações. Todos nós temos essa palavra escrita, a lei que está escrita nas tábuas dos nossos corações, ó Deus, que foi tão dimensionada, tão enlevada pelos ensinos de Jesus, que também está nas Sagradas Escrituras, papai. Que jamais nos esqueçamos. Esse é o nosso compromisso, ó Deus. Eu faço esse compromisso com o Senhor. Eu tenho feito há muito tempo e não sou melhor, papai, absolutamente. E o conhecimento da tua palavra me faz lembrar que eu sou pequeno, que eu peco. Eu não sou pecador, porque o Senhor me redimiu, me comprou. Mas eu peco sim, meu Deus. E às vezes negligenciando a tua palavra em minha vida, papai. Aí, em Tiago, que o Frank está estudando conosco, fala: se nos falta sabedoria, que peçamos. Então, eu peço, papai, que nos dê sabedoria para mensurar e para dar valor, ó Deus, à tua palavra que temos no coração e à nossa frente, papai. Que ela seja o aio que guia as nossas vidas, que faz com que o nosso espírito se rejuvenesça a cada manhã na direção do Senhor, para que possamos conhecer o Senhor a cada dia mais e mais e prossigamos conhecendo o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Sileizão. Em Deus lei. Amém, Deus Shirley, obrigado. Bonde, meu querido.
queria que você orasse pelos irmãos da listinha, né, aqueles que vierem à sua mente. E ontem a Nilvânia, a mãe do Marcos, ela me procurou no final do culto e pediu para colocarmos nas orações o irmão dela, que está com um câncer já muito severo, muito, e ele chama Agmar, e se você puder lembrar dele, né, e, e também lembrar da pessoa que cuida, né, que no caso é ela, né, que tem se desdobrado de uma forma muito, muito grande, ela compartilhou um pouco, tem sido muito desafiador pela, pela agressividade dessa doença e tanto que ela exige cuidados da outra parte, que tem que se desdobrar também. Então, inclua-o e inclua ela, por favor. Sim, Frank, vamos lá. Sim, ó Pai, nós te bendizemos mais uma vez. Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor é bom o tempo todo, mesmo que a gente não entenda, mesmo apesar das aflições, mesmo apesar de nós mesmos, o Senhor é bom o tempo todo. Sabemos que nesse mundo teríamos aflições. Cada um, ó Deus, cada um de nós tem as suas aflições. E pessoas, ó Deus, têm aflições que aos nossos olhos são extremas, sem condições alguma, sem esperança. Mas que essa falta de esperança, ó Deus, seja somente nesta vida, não na esperança da vida futura, porque a nossa esperança tem nome, se chama Jesus. Então, ó Pai, nós queremos interceder por esses que estão enfermos, ó Pai. Irmãos ou não, estão enfermos e precisam da nossa ajuda, da nossa oração, da nossa intervenção, do nosso tempo, muitas vezes, como é o caso aí do Agmar, de ser cuidado a Deus. Com certeza, 24 horas cuidado. Que o Senhor, ó Deus, venha, intervenha, toque, dê o alívio. Faça, ó Deus, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E também há aqueles que estão à volta do Agmar, como a Nilvânia, cuidando, ó Deus. Dê forças. Eu já tive experiência disso dentro da minha casa, ó Deus. E é muito difícil, Pai. É muito difícil. Se não for o Senhor juntamente conosco, a gente até desespera. Então, ó Pai, dê força, dê ânimo a Nilvânia e aos demais que estão cuidando ali do Agmar. E junto com eles, ó Deus, eu lembro também da Isabela do Rio, a, a tia Elci, a tia Ivani, dona Ivani, a Adriana, irmã do Paulão. Lembro do Paulão agora que precisa de um transplante, da Heloísa que precisa de um cuidado na coluna, e a filhinha do Zezé com aquela alergia que aos olhos humanos não tem cura, vai viver com isso. Mas para o Senhor é muito simples. Se assim estiver na tua vontade, ó Deus, nos teus planos. Então nós te pedimos, ó Deus, sobre eles, sobre a Nicole também, que aos nossos olhos é uma situação impossível de ser revertida, mas o Senhor pode reverter, se assim for para a tua honra e glória. E que todos, ó Pai, eu lembro também aqui do Silezinho, representando aqueles que têm tido problemas, ó Deus, às vezes na mente, e tantos, ó Deus, hoje sofrendo na mente, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus, segundo o teu querer, como sempre temos orado, que a tua cura, tanto aqui para a terra quanto para o céu,
seja colocada, ó Deus, na vida deles, mas com paciência, com a esperança, novamente a esperança, seja firmada, essa esperança seja firmada nos corações de cada um deles, para a honra e glória do Senhor mesmo, ó Deus. E que essa esperança seja firmada, ó Deus, nos corações, para que assim, ó Deus, eles mesmos bendigam o Senhor, agradeçam ao Senhor e busquem o Senhor em tudo. Te oramos, ó Pai, nos rendemos, agradecemos, sabendo que o Senhor fará o melhor para a vida de cada um, pois o Senhor é o nosso Deus. Te bendizemos e agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Sabe, eu acho que não, eu acho que cada um já teve essa experiência, né, de ler a palavra, e tem alguns trechos, e eu acho que esse trecho foi muito de hoje para minha vida, da vergonha, assim, te constrange, te dá temor demais. Você fala assim, não quero falar essa parte porque eu preciso, né, como homem, eu preciso dessa palavra para minha vida. De verdade, muitas vezes é isso, né? Às vezes, né, nós estamos preparando uma palavra e eu gosto muito de não ler a Bíblia para preparar uma palavra. Eu não gosto disso, mas eu gosto das palavras, às vezes, que Deus coloca no meu coração, que eu creio que são deles, pela misericórdia dele, sobre a minha vida, que elas fluam de um lugar de meditação, um lugar de relacionamento, um lugar de cotidiano, um lugar onde eu me debruço na palavra sem compromisso de me performar, sem compromisso de procurar alguma coisa para passar para alguém, sabe? Mas para eu ser esse agente e esse receptor, em primeiro lugar. Então, essa é uma meta, esse é um desejo do meu coração de sempre ser um receptor. Sempre. Mesmo que se eu tiver com o microfone na mão, eu quero ser esse receptor da palavra. Eu quero ser essa pessoa que recebe a palavra, né? Então, às vezes, né, nós ocupamos essa posição, né, de sempre ser o agente, mas nós nunca somos o agente, nunca somos. Às vezes, pela misericórdia de Deus, ele nos usa, mas no sentido da palavra, nós sempre precisamos ser o receptor dela. E Tiago, ele é muito brilhante nisso, porque de fato ele é o receptor. Então, Tiago está falando aqui para pessoas de profundo sofrimento, que estão passando por aflições. Então, esse livro, para ter uma noção, nós estamos no versículo 12 do capítulo 1, e talvez já há um mês, não todos os dias, mas há 4 encontros aqui, ainda no capítulo 1, e ele fala sobre aflição. E Tiago sabe o que é aflição, porque ele morreu apedrejado, ele morreu açoitado, torturado, porque ele foi perseguido por um sumo sacerdote por amor a Cristo. Então, ele sabe e ele viveu isso. Então, eu, como pastor hoje, eu quero viver isso. Eu vivo na prática o que às vezes, né, nós falamos no microfone, nós vivemos, porque somos limitadíssimos. Estou aqui, mas sou limitado. Se não for a graça e a misericórdia do Senhor, se não for a revelação das Escrituras e não a revelação que vem do nada, porque eu não sou fonte, nós não somos fontes de nada. A fonte é o Senhor, a fonte é a palavra de Deus. Então, Tiago, no versículo 12, ele reafirma isso, que feliz ou bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança
a provação, ser provado. E a vida do crente é assim, a vida do ser humano é assim. Não é um período de provação, a nossa vida, enquanto existimos aqui, é uma vida de provação. E talvez isso é um pouco difícil. Eu fico pensando na geração do Luca, né? Onde eu sou moldado um homem da década de 80, 90, onde as dificuldades em tudo, né, ela nos moldou, né? A dificuldade, ser provado, subir a escadinha, né? Os degraus, né? Você entra numa empresa, você tem essa noção que você não começa no primeiro degrau, as coisas vão acontecendo aos poucos. Mas hoje nas gerações, eles têm 18 anos, eles querem ter uma Porsche. E com 18 anos, eles entram numa empresa e querem ser o CEO da empresa. Não que a pessoa não tenha essa capacidade, mas foi tirado deles essa noção de que nós somos provados, que há dificuldades no processo, a viver uma frustração ou as frustrações, né? Então, talvez a maioria do público aqui hoje que entende isso muito bem, mas outras gerações não entendem o que é isso, o que para nós é mais do que normal. Só que o que Tiago fala aqui, que a nossa vida é de provação e que nós somos bem-aventurados se perseveramos nessa provação, que é a nossa vida. Porque depois de ser provado, nós somos aprovados, porque iremos receber a coroa da vida. O final, a linha de chegada, a linha de chegada não são os nossos problemas resolvidos aqui. A linha de chegada é a eternidade. A linha de chegada é ver o Messias no olho, nos olhos, olhar lá dentro, ajoelhar aos pés dele, pessoalmente. A linha de chegada é essa. Então, quando nós vencemos uma provação, nós não chegamos. Ou quando nós não vencemos, ou quando as petições não são feitas, quando a resposta não vem, quando o Senhor se silencia, não quer dizer que fomos derrotados, quer dizer que estamos no processo. E que esse processo é até a volta do Messias. Então, isso não nos faz vencedores quando vencemos uma etapa ou nos faz derrotados, porque a misericórdia e a graça continuarão sobre nós. E a coroa é uma coroa da vida, é a coroa da eternidade, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, hoje nós ficaremos só nesse versículo. Eu tinha programado aqui até o 15, mas não deu. Então eu quero ler ele de novo. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu. Irmãos, vamos perseverar com etapas vencidas e etapas a vencer, que o fim e a linha de chegada é a volta do Messias. Que Deus te abençoe e que essa palavra te dê ânimo para perseverar, independente das circunstâncias. Que você persevere no autor e no consumador da vida, que é Cristo Jesus, o Nazareno. Que Deus te abençoe.